Eu não resisto à maratona de blockbuster. Mas relaxa, você que assiste meu canal e gosta de filme cult, quando sair o filme novo do Woody Allen, eu faço uma maratona com todos os filmes dele. Imagina só se eu fosse realmente fazer isso. Se o filme for sair, sei lá, em outubro, eu tenho que começar a maratona amanhã, né? Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics. E é claro, né, já dava pra esperar que já que eu fiz maratona de Batman vs Superman, já que eu fiz maratona rumo à Guerra Civil, X-Men Apocalipse está chegando aos cinemas e eu precisava fazer uma maratona com todos os filmes dos X-Men. Então, nos próximos dias você vai ver aí todos os 160 filmes dos X-Men comentados aqui no pós-créditos. No fundo, eu devo confessar que eu só tô fazendo essa maratona para ter o prazer de comentar os filmes do Wolverine. Meu Deus. Mas enfim, começando a maratona, eu vou falar aí do filme que iniciou toda essa franquia no cinema e que iniciou, na verdade, toda a nova onda de filmes de quadrinhos que está durando até hoje e que ainda vai durar por vários anos. Eu estou falando de X-Men, o filme de 2000, dirigido por Bryan Singer. Se tem uma palavra para definir X-Men, o filme, é esforçado. E se tem uma frase para definir o trabalho do Bryan Singer nesse filme, é que o cara conseguiu tirar leite de pedra. Porque, caso você não saiba, foi dado um orçamento ridículo para ele trabalhar na época. O filme custou 75 milhões de dólares, o que pro padrão da superprodução que X-Men deveria ser, é extremamente baixo. Para efeito de comparação, a Sony deu 140 milhões de dólares pro Sam Raimi brincar no primeiro Homem-Aranha, que saiu 2 anos depois do primeiro X-Men. Então o Bryan Singer tirou leite de pedra porque ele estava trabalhando com muito pouco ali. E o filme ele é esforçado exatamente porque o diretor consegue encontrar soluções inteligentes para contar uma boa história, tendo os poucos recursos que ele tem. Por tudo isso que eu falei, esse filme envelheceu horrivelmente mal no aspecto visual. Mas eu vou deixar pra falar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou falar do ponto onde o filme acerta, que é o roteiro. O roteiro desse filme é excelente, porque cumpre o principal de uma adaptação, tanto de livro quanto de quadrinhos. O principal em uma adaptação de qualquer mídia para o cinema é que a essência do material original deve ser mantida. O que faz dos X-Men uma das HQs mais brilhantes, não só da Marvel, mas entre todas as editoras, está ali no filme. Toda a luta dos mutantes para serem aceitos ali naquela sociedade, a metáfora que é isso em relação às lutas das minorias para serem aceitas na nossa sociedade, o embate de ideologias entre o Xavier e Magneto, que é o que faz X-Men brilhar, na verdade, até nesses novos filmes, né, que a gente tem novos atores interpretando os personagens, é o que faz X-Men brilhar, e isso está presente em peso nesse primeiro filme. Então todos os simbolismos, a estrutura da história, a maioria, não todos, mas a maioria dos diálogos, tudo é muito bem feito e muito bem construído nesse filme. E todo o universo dos X-Men é sim muito bem apresentado nesse aspecto, principalmente no aspecto de manter a essência da HQ. O filme acerta em cheio. E muita gente achou questionável a decisão do roteiro de focar ali a história em um personagem. Acho que assim, é linguagem cinematográfica. Você precisa ter um personagem para ser o foco. O espectador precisa ali de um ponto-chave por onde se guiar pelo resto da história. E nesse primeiro filme, o ponto-chave é a vampira, interpretada pela Anna Paquin. É uma personagem extremamente diferente dos quadrinhos, ela foi completamente descaracterizada, mas eu achei que foi uma adaptação válida. Misturaram algumas personagens ali nela, mas todo o drama que a personagem passa com seus poderes é muito legal, é muito bem explorado no filme. O filme ele se foca na vampira porque ele é o desenvolvimento dessa personagem. Tanto que no final do filme ela já é uma personagem completamente diferente, um pouco mais confiante. E é uma pena até que exatamente por ter se desenvolvido durante esse filme, que o Bryan Singer tenha transformado ela praticamente numa peça de decoração em X-Men 2 e o Brett Ratner tenha sumido com ela em X-Men 3, né? Mas para confortar os fãs de quadrinhos, apesar da vampira ter sido completamente descaracterizada, o restante dos personagens está absolutamente excelente. O James Marsden faz um trabalho legal como Ciclope,
Ciclope. É uma pena, porque o Ciclope ele é o líder dos X-Men. Ele nunca foi exatamente um poço de carisma nos quadrinhos. E o James Marsden também não é um poço de carisma no cinema. E dá uma pena, porque tem várias cenas em que o Bryan Singer ele tenta mostrar ali a liderança do Ciclope, mas ninguém liga muito pro Ciclope, coitado. Tadinho. A Famke Janssen também está boa como Jean Grey, é uma personagem que vai crescer mais nos próximos filmes, então vou deixar para falar dela nos próximos vídeos. A Halle Berry, visualmente falando, foi uma escolha fantástica para Tempestade. É uma pena que ela seja a personagem mais mal utilizada dos X-Men e uma das personagens mais subestimadas das adaptações de quadrinhos do cinema. Outra personagem que manda muito bem visualmente, mas não é tão bem aproveitada quanto poderia, é a Mística, que aqui nesse filme é interpretada pela Rebecca Romijn Stamos, numa maquiagem absolutamente fantástica que devia incomodar horrores. Ela é visualmente impressionante, mas é tratada só como uma comparsa do Magneto nos 3 filmes, pra falar a verdade. A personagem só vai ser explorada de maneira justa nesses novos filmes que estão rolando agora, né? Sendo interpretada pela Jennifer Lawrence numa maquiagem preguiçosa ou sem maquiagem. Podia juntar o arco dramático da Mística nesses novos filmes com o visual da Rebecca Romijn Stamos nos antigos. Será que dá pra ter os dois? O Dente de Sabre e o Groxo são tratados de forma absolutamente irrelevante nesse filme, então eu vou tratá-los dessa maneira no vídeo. Mas as 3 escolhas de elenco que brilham no filme, as 3 mais fantásticas, que fizeram toda a diferença para essa franquia dar certo, foram o Ian McKellen como Magneto, o Patrick Stewart como Professor Xavier e o Hugh Jackman como Wolverine. É impressionante o quão perfeito ficou o Hugh Jackman de Wolverine. É um personagem totalmente fiel aos quadrinhos na personalidade, no jeito de falar, no jeito de agir. O Hugh Jackman era um desconhecido em 2000 e ele abraçou esse personagem, deu um show de carisma, roubou a cena no filme e é o Wolverine definitivo. Ele vai fazer o personagem pela última vez num filme solo do Wolverine que estreia, se não me engano, no ano que vem. E eu sinceramente não sei se eles vão fazer mais Wolverine depois disso, porque assim, eu não consigo imaginar outro ator nesse papel. E o Patrick Stewart e o Ian McKellen não precisavam provar mais nada pra ninguém naquele ponto da carreira deles e são absolutamente fantásticos nos papéis do Xavier e do Magneto. Não tinha como escolher 2 atores melhores pra viverem ali esse embate ideológico. O Patrick Stewart consegue passar toda a serenidade misturada ao temor que o Professor Xavier tem, e o Ian McKellen retrata com perfeição todo o ódio misturado com o temor que o Magneto também tem. E aí nós temos tudo isso que faz esse filme ser muito bom e muito importante. Mas nós estamos falando de uma adaptação de quadrinhos. E numa adaptação de quadrinhos, mesmo em uma adaptação que iniciou toda a onda de adaptações que a gente conhece hoje, não tem como fugir de cenas de ação. E esse X-Men tem algumas lutas durante o filme, mas na maior parte do tempo não tem nenhuma sequência de ação de fato. Você tem momentos de tensão, como o Magneto jogando os carros pro alto e apontando as armas dos policiais pra eles mesmos, mas são ceninhas rápidas, né? O Magneto abrindo o trem, aquela coisa toda. Não tem nenhuma sequência de luta dos X-Men mesmo contra os seus inimigos na maior parte do filme. Ela só vai acontecer no 3º ato, no clímax da coisa toda. E meu Deus do céu! Toda a grande sequência de ação desse filme, que é a luta dos X-Men contra o time do Magneto, é um negócio que, visto hoje, chega a ser quase trash de tão tosco. É tudo muito mal feito. Eu poderia falar que foi mal coreografado, mas eu não sei nem se elas foram coreografadas, né? Na verdade, elas foram sim. A prova tá aqui, ó. E a Tempestade sendo jogada pro alto e a capa caindo na cabeça dela. É o Groxo jogando uma moeba na cara da Jean Grey. É tudo extremamente confuso. A direção dessa cena é bizarro. E termina com uma frase brilhante. Do you know what happens to a toad when it's struck by lightning? The same thing that happens to everything else. Lembra quando eu disse que quase todos os diálogos eram muito bons? Então, aí depois dessa sequência de ação assustadora, o filme volta para os trilhos e o grande final dele ali na Estátua da Liberdade é muito bom e aliás, ele até consegue redimir um pouco do que a gente tinha acabado de ver, porque você vê um pouco dos X-Men trabalhando em equipe de uma forma eficiente e bacana, não daquela forma bizarra que a gente tinha visto numa cena anterior. E aí todo esse clímax é muito legal, esse embate final dos X-Men contra o Magneto, por mais que não seja um embate corpo a corpo, uma cena de ação ali de fato, ele é um embate muito bom,
bom, funciona, mostra os X-Men trabalhando em equipe, tem uma tensão ali muito bem construída. É uma cena que redime a sequência de ação medonha, que eu sei que foi super legal na época, eu também achei super legal quando eu vi na época, mas que hoje não funciona. Mas apesar da sequência de ação bizonha, X-Men o filme é excelente. A essência dos X-Men, o que tornam eles tão importantes e tão significativos ali pro universo dos quadrinhos, é passada de forma excepcional pro cinema. O elenco no geral está muito bom, com destaques óbvios pros personagens já citados, o Patrick Stewart, o Ian McKellen e o Hugh Jackman. A direção é muito boa e muito segura. Visualmente o filme soa datado, que é perdoável, visto que já fazem 16 anos da sua estreia. Meu Deus, 16 anos. E a única coisa que realmente é imperdoável é a ação do filme, porque o problema não tá nem nos efeitos visuais, que também estão datados, mas não tá nem neles. Se fosse só os efeitos visuais dava até pra perdoar, mas tudo ali, direção, coreografia, tudo é inexplicavelmente bizarro. Ainda bem que isso é corrigido de forma gloriosa no segundo filme, mas a gente vai falar dele no próximo vídeo. Por enquanto eu só posso dizer que X-Men o filme vale uma nota 7,5. E este foi mais um Pós-Créditos Classics. A maratona continua no próximo vídeo com X-Men 2. Enquanto isso não acontece, eu vou ficando por aqui. Comente o que você acha de X-Men o filme aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Falou!